Olá, estudantes do 8º ano. Nesta aula vamos conversar um pouco mais sobre reportagem. Vocês já tiveram a oportunidade de fazer a leitura de algumas reportagens ao longo da vida estudantil de vocês, porém nós vamos analisar quais são as suas características, os seus elementos composicionais, para que nós possamos considerar um texto deste gênero textual denominado reportagem. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aqui ministrando as aulas do 8º ano de língua portuguesa, né? Não me canso de expressar aí o quanto eu aprecio a atitude de vocês de estarem aí assistindo as videoaulas que são sempre preparadas com muito carinho. Então vamos ver aqui quais são os nossos objetivos. A gente vai propor a leitura de uma reportagem, vamos tentar compreender as características e a estrutura desse gênero textual e reconhecer marcas linguísticas que contribuem para a identificação do locutor e do interlocutor. Então, para começo de conversa, você conhece alguma pessoa que passou por um tratamento terapêutico com animais? Ou já leu algum caso como esse? Então, a gente tem aqui uma pergunta engajadora só para fazer com que vocês se sintam estimulados a fazer, de repente, a leitura dessa reportagem na íntegra. Vocês já ouviram falar nessa possibilidade de que as pessoas possam utilizar os animais de estimação como forma de tratamento terapêutico? Olha que interessante, Então, esse é o assunto que será tratado aí ao longo dessa reportagem. E aí a gente já tem aqui a informação de um especialista, Então, segundo especialistas e usuários desse tipo de tratamento, o resultado é muito bom porque trabalha o emocional da pessoa. Olha que interessante. Então vejam, a reportagem é um texto jornalístico que veicula um fato, assunto ou tema desenvolvido de forma mais aprofundada que a notícia. Ela conta com diversos elementos para oferecer ao leitor várias versões de um mesmo tema e interpretações dos dados e acontecimentos. Então, para a gente retomar aí a diferença entre notícia e reportagem. A notícia geralmente ocupa um volume menor no veículo de comunicação onde ela está sendo divulgada. Então, geralmente a gente tem ali um fato que aconteceu, mas a gente não vai ter ali na notícia outras informações, como opinião de especialistas, infográficos, gráficos, outros subtópicos que possam ali estar tratando do mesmo assunto. Isso a gente vai ter na reportagem. A reportagem é diferente da notícia por conta de que ela ocupa um volume maior no espaço onde está sendo divulgada e ali você pode ter vários outros subtítulos que constituem a reportagem e que contribuem para um aprofundamento maior a respeito do tema, do assunto que está sendo tratado, ok? Então, a reportagem pode conter descrição e narração, ou seja, o relato de algumas pessoas que vivenciaram o fato. Ela tem o intuito de informar, ao mesmo tempo que prevê criar uma opinião dos leitores. Daí sua função social muito importante de formadora de opinião. A linguagem utilizada é formal, objetiva, mas mais dinâmica que a notícia. Então vejam, a reportagem tem alguns elementos como a manchete, que também pode ser considerado ali o título principal. No caso da que nós estamos propondo a leitura para vocês, ela traz as informações ali que estão grafadas na cor verde, cavalos, parceiros da reabilitação. Então é uma síntese do assunto que vai ser tratado, e as letras são geralmente maiores do que o subtítulo e do que o restante do corpo do texto. Na descrição, a gente tem um nome dado aos títulos de maior destaque, geralmente escrito com letras maiores, como eu disse, do que o subtítulo. O subtítulo também é chamado de linha fina, uma pequena linha de texto normalmente colocada abaixo do título. Atualmente, mais de 30 mil pessoas se beneficiam da ecoterapia. Então, o tamanho das letras é um pouquinho menor do que o tamanho da manchete. E nessa linha fina a gente destaca informações sobre o assunto e desperta a curiosidade do leitor. A linha fina usa letras menores que as do título e maiores do que a do texto, Então, para a gente memorizar aí, os dois primeiros elementos composicionais da reportagem são manchete, também chamada de título, com letras em tamanhos maiores, e linha fina ou também subtítulo, que às vezes traz, às vezes não traz, depende do jornalista, da pessoa que está escrevendo, fazendo a redação do texto,
mas tendo a linha fina, ela vai ter que ter um tamanho um pouco menor do que o tamanho da manchete e vai trazer informações complementares no sentido de sensibilizar o leitor para fazer a leitura aí da reportagem na íntegra, certo? Então a escolha das palavras tem que ser bem pensadas, né? Aí a gente tem também o corpo do texto, que é o desenvolvimento, né? Nele se reúnem informações, detalhes, depoimentos, etc. Pode também vir enriquecido por fotografias, gráficos e infográficos. Vocês se lembram da diferença entre gráficos e infográficos? Os gráficos geralmente trazem dados estatísticos, numéricos, né? Para que o leitor possa qualificar os dados e compreender com mais profundidade o assunto que está sendo tratado. Já os infográficos podem trazer símbolos, ícones, ilustrações, além de informações numéricas que também contribuem para enriquecer as informações que estão sendo oferecidas aos leitores. Então, vamos fazer a leitura aqui agora, né, do nosso texto que estamos propondo. E começa assim: segundo a psicóloga Ana Carolina Sanches, a prática pode melhorar a saúde de pessoas com comprometimentos físicos e mentais. Hoje, a ecoterapia já abrange várias áreas: crianças com problemas de aprendizagem, adultos com dependência química, explica. Ana Júlia Fernandes, de 15 anos, nasceu com paralisia cerebral e começou a praticar a ecoterapia antes dos 2 anos de idade. Então vejam, a narração é um texto narrativo, ou seja, o relato feito por alguém de algo, de uma sequência de acontecimentos. E a descrição é o mesmo que detalhar, mostrar ou tornar conhecidas as características de algo ou alguém, o que pode ser feito por via oral, textual ou visual. Então vamos tentar entender um pouquinho da diferença entre narração e descrição no texto. Para a atividade 1, a gente propõe que vocês releiam o fragmento do texto, né? E esse fragmento exemplifica narração ou descrição? O que vocês acham? Né? Então, retomando aí, a narração, ela traz o relato ali de um acontecimento e a descrição descreve aspectos referentes a um fenômeno, referentes a alguma situação. Então, o que vocês acham que nós temos nesse fragmento? Um tempinho para vocês elaborarem a primeira atividade.
E aí, pessoal, vamos retornar aqui então com a nossa sugestão de resposta para vocês. Será rápida a explicação, vocês conseguiram perceber o que é narração, o que é descrição, e nesse fragmento será que deu para diferenciar? Então vejam, o fragmento que nós temos exemplifica a narração, pois nos traz um relato sobre o processo de Ana Júlia no tratamento por meio da ecoterapia. O fragmento trazia ali uma narração que diz o seguinte: Ana Júlia Fernandes, 15 anos, nasceu com paralisia cerebral e começou a praticar ecoterapia antes dos 2 anos de idade. Então é um relato em terceira pessoa, a respeito da Ana Júlia. Aí a gente tem a presença dos colchetes e inseridas nos colchetes as reticências, que indica que um fragmento do texto foi omitido. E o discurso direto, onde ela diz: eu gosto de tudo, gosto de galopar, certo? Então acertou quem teve um palpite aí de que esse fragmento ilustra uma narração. Continuando então a leitura. Ela começou muito cedo e de lá para cá nunca parou porque foi uma evolução muito grande. Então a gente viu que podia parar tudo, menos a ecoterapia. Conta Rosa Maria Fernandes, mãe da adolescente. Eu gosto de tudo. Gosto de galopar, gosto de um trote básico que é uma voltinha, diz Ana Júlia. Então aqui nesse slide eu quero chamar a atenção de vocês com relação à presença do discurso direto. O discurso direto é a fala, a citação da fala da personagem, dos participantes aqui, nesse caso, da reportagem. Então, a marca adequada utilizada nesse caso foram as aspas, a nossa pontuação. Poderia ter sido 2 pontos, na outra linha, parágrafo e travessão também. Então, tanto os 2 pontos, o parágrafo e o travessão, quanto as aspas, são pontuações que nos permitem fazer a transcrição da fala direta, seja dos personagens, seja das pessoas entrevistadas no caso de uma reportagem, certo? Nesse caso a gente tem então a fala delas, o discurso direto, marcado pelo uso das aspas, tanto da senhora Rosa Maria Fernandes, que é a mãe da adolescente, no primeiro parágrafo, desse slide, quanto a fala da Ana Júlia no segundo momento aqui, quando ela diz eu gosto de tudo, as aspas estão ali demarcando o discurso direto dela. E continuando a nossa leitura, segundo a fisioterapeuta Alessandra Pietro, a ecoterapia surgiu no final da década de 40, na Escandinávia, após surtos de poliomielite. Porém, a atividade só chegou ao Brasil entre a década de 70 e 80 e somente em 2019 a prática foi regulamentada por meio da Lei 13.830, Temos ali a imagem de uma pessoa galopando, E a foto foi feita por Vera Lúcia Mazzilli, atleta paralímpica brasileira, Divulgação da TV Brasil, e temos aqui, logo abaixo do nosso slide, a referência para que vocês possam fazer a leitura na íntegra aí, certo? Continuando então, dados da Associação Nacional de Ecoterapia, ANDE, responsável pela metodologia da prática terapêutica no país, indicam que atualmente mais de 30 mil pessoas se beneficiam do movimento ritmado dos cavalos. A ecoterapia está inserida em todas as regiões do país e em todas temos um centro de ecoterapia filiado à ANDE Brasil, diz o presidente da associação, Jorge Dornelles Passamani. Então, temos aqui a presença do corpo do texto, certo? E nesse slide a gente vai chamar a atenção para a diferença entre discurso direto e discurso indireto. Então, observem, no discurso direto, a gente tem como característica aquele em que o narrador reproduz as palavras de outra pessoa ou personagem. E no discurso indireto, a gente tem aquele em que o interlocutor diz o que a outra pessoa ou personagem falou. Ele o faz com as suas próprias palavras, Então, só para a gente aprofundar um pouquinho mais com relação aos conceitos de discurso direto e discurso indireto, a gente pode ter como exemplo, eu quero transcrever a fala de alguém. Suponha uma situação de sala de aula que a professora diga: alunos, façam os exercícios. Se eu for escrever esse momento da fala da professora, eu vou dizer lá, a professora disse, 2 pontos, na outra linha, parágrafo, travessão, alunos, vírgula, façam o exercício. Então eu transcrevo ipsis literis a oralidade da professora, a linguagem oral que ela utilizou para a escrita.
né? Usando ali 2 pontos, parágrafo, travessão. Também posso usar as aspas, como a gente viu, né? Eu posso colocar lá, a professora falou, 2 pontos, abre aspas. Alunos, vírgula, façam a lição, fecha aspas. Agora, se eu quiser passar do discurso direto para o discurso indireto, vamos pensar que alguém não escutou o que a professora falou e perguntou para um colega. E aí, o que a professora disse? Aí o colega vai fazer o discurso indireto. Ele vai dizer, a professora falou para que nós fizéssemos a lição, ou a professora pediu que fizéssemos a lição. Então, ele fez a fala indireta da professora, não fez o discurso direto, né? Se fosse para transcrever, ficaria mais ou menos nesse sentido a frase, né? Ela disse para fazermos a lição. Então, agora, de posse dessas informações, vamos ver o que a gente traz de atividade para vocês, tá? Na nossa segunda atividade, a gente pede para vocês explicar a diferença na apresentação da fala dos entrevistados. Temos a fala 1 e a fala 2. E aí? Vocês vão analisar com calma esse slide e vão dizer o que diferencia uma fala da outra. Um tempinho aí para vocês treinarem a proficiência na língua escrita, elaborando 2, 3 frases para dar conta de responder ao enunciado da nossa segunda atividade. E aí, pessoal, vamos retornar então para verificar. Então, vejam, a gente tem aqui que a apresentação da fala da fisioterapeuta, né, se dá por meio do discurso indireto. E a fala do presidente da ANDI Brasil, no segundo momento, se dá pelo discurso direto, daí o uso das aspas, né? Então, se responderam algo semelhante a isso, acertaram. E agora a gente tem a nossa proposta de atividade mão na massa, né? Então a gente sugere que vocês acessem o link do WordWall, que é uma ferramenta
gamificada, né? Uma plataforma que permite a gente aprender por meio de jogos digitais. E vocês podem clicar no botão começar para iniciar o jogo, tá? Então, é uma sugestão para vocês conversarem aí com os professores, né? E ver essa possibilidade de colocar em prática, tá? Então, a ideia é que vocês procurem a palavra-chave na grade, tocando na tela, depois clique na questão que corresponde à palavra. As palavras estão em conceitos trabalhados em nossa aula e na reportagem lida, certo? Bom trabalho. Então, a gente vai voltar aqui e vai dar um tempinho aí para vocês anotarem a nossa sugestão. Pessoal, então, nessa aula nós trabalhamos a reportagem, fizemos aí uma sugestão de atividade mão na massa usando uma plataforma gamificada, tomara que vocês consigam aí acessar. Se não, converse com os professores para ver outras possibilidades de fazer essa atividade, ok? Agradeço a participação, espero que tenham gostado e até breve.